Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para apresentar um livro de Chico Xavier. Desta vez o título é Coletânea do Além. Vamos falar hoje sobre o tema do perdão, praticado em sua máxima expressão por nosso Mestre Jesus Cristo. Espero que gostem. O livro de hoje, chamado Coletânea do Além, possui 72 capítulos com 158 páginas. Ele foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado por diversos espíritos. Entre os mais conhecidos estão Emmanuel, André Luiz, Casimiro Cunha, Irmão X, João de Deus, Cruz de Souza, Pedro de Alcântara, entre outros. A edição que nós temos em mãos é de 1981. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a capa. É um livro bem bonito, né? Uma capa com uma mão sendo iluminada, né? Uma luz que vem do céu, bem colorido. As condições do livro estão boas. A primeira edição dessa obra foi feita em 1945. Essa é a edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E como vocês puderam perceber, o livro está ok. Bom, fazendo um resumo da obra Coletânea do Além, ditado por diversos espíritos, a gente pode dizer que a sua mensagem, de uma forma geral, nos traz vários exemplos da vida de Jesus na época em que ele pregava, mas principalmente nos traz uma relembrança do contexto da paixão de Cristo. Suas mensagens nos aproximam ainda mais do exemplo de Jesus, nosso mestre, modelo de amor, de humanidade, modelo de trabalho, de caridade, de conhecimento. No geral, os textos giram em torno da vida dele, de seu exemplo, de suas virtudes, principalmente nos momentos finais de sua experiência terrena. A obra também faz uma reflexão da doutrina espírita, chamando a gente à responsabilidade para nós promovermos nossa reforma íntima e para a gente caminhar firme nas pegadas iluminadas de Jesus Cristo. Também este livro aborda, sempre articulado às questões de Cristo, temas como ciência, religião, a Bíblia, mediunidade, entre outros. Hoje nós trouxemos para vocês 2 capítulos que tratam da crucificação de Jesus, mas que ao mesmo tempo abordam a questão do perdão, uma vez que nosso mestre exerce a virtude da paciência, observa as pessoas que estão à sua volta no momento que está crucificado e nos ensina muito com sua conduta, principalmente a lei do perdão, que é uma das leis da natureza, que é uma das leis divinas. Nós sabemos que o espírito, em seu caminho evolutivo, diante dos próprios erros, tem a necessidade, em algum momento irá se arrepender de suas atitudes, de ter praticado mal, e na sequência terá a necessidade de pedir perdão pelos seus atos. Também, nesse caminho evolutivo, sentiremos a necessidade de perdoar, eventualmente, algum irmão que tenha causado a nós algum mal. Então, a lei do perdão, no primeiro caso, em que nós pedimos perdão ao outro, e também a lei de caridade, que é quando nós damos o perdão às pessoas que nos causaram algum mal, são leis divinas. E sendo leis divinas, o perdão então faz parte do processo de maturação do espírito humano. O próprio Cristo, devemos lembrar, sabiamente nos ensinou por meio da oração do Pai Nosso, quando ele disse: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E ainda, ao final da prece do Pai Nosso, ele explica para nós esse sentido do perdão. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Então, algo que nós temos que aprender e cultivar em nossas vidas é o ato do perdão. Mas vamos aos 2 capítulos que nos mostram o contexto da crucificação de Cristo. O primeiro, com o título A Divina Lição, diz assim: quando o grande processado ouviu a condenação, o povo esperava aflito os gestos de reação. Não se dizia emissário da majestade de Deus? Por que dobrar-se humilhado à trinca de fariseus? Não se afirmava o Senhor? Não era o divino mestre?
que curvar-se à injustiça no campo da dor terrestre? Fala-se que Jesus era o caminho, a verdade, a vida vitoriosa, no seio da divindade. Entretanto, pobre e humilde, em face da multidão, ele era tido à conta de feiticeiro e ladrão. Vencido e dilacerado, o sangue a empapar-lhe a fronte, contemplava angustiado a fimbre azul do horizonte. O povo, porém, não via nem milagres nem sinais, onde o socorro divino das hostes celestiais. Martírios e bofetadas, e o mestre não reagia, suportando a cruz pesada na túnica da ironia. Que fazia o condenado? Por que não pedir dos céus incêndios, misérias, pragas, flagelações e escarcéus? Onde os carros poderosos de Jesus de Nazaré? Onde as armas de soldados pela paz da nova fé? O justo, porém, na cruz, ouvindo perguntas mil, viu que a turba ainda era frágil, ignorante e infantil, e o mestre, fitando os céus, deu a divina lição do amor que redime a vida no silêncio e no perdão. Este texto foi ditado pelo espírito Casimiro Cunha. O segundo capítulo, com o título No Escândalo da Cruz, ditado por Emmanuel, diz assim: Fim da crucificação, espraiou o mestre o olhar pela turma inconsciente. As opiniões contraditórias do povo alcançavam-lhe os ouvidos, ocultavam-se os beneficiários de seu amor. Era constrangido agora a permanecer entre o insulto dos acusadores e o escárnio da multidão. Angustiado, identificava a maioria dos semblantes. Ali comprimiam-se pessoas da cidade que lhes conheciam a missão divina. Mais além, acotovelavam-se romanos aos quais socorrera, generoso ou romeiros de regiões diversas, que a ele deviam favores e benefícios. Quase todos haviam comparecido à festividade de sua entrada triunfal em Jerusalém, comentando-lhe o feito, a ressurreição de Lázaro, ou recordando-lhe entusiasmadamente a virtude, a cooperação, o ânimo e o serviço. Não haviam decorrido muitas horas e as mesmas bocas ridicularizavam-no sem piedade. E Emmanuel continua testemunhando a nós as questões das pessoas que estavam ali, visualizando Cristo, se questionando, e Cristo observando. Ele diz assim: por que não reagira em recebendo a ordem de prisão? Não seria razoável a fuga dos discípulos diante de sua tolerância em frente aos secazes dos sacerdotes? Não salvara tantos? Por que não remediar a si mesmo? Ensinar a resistência ao crime e às tentações. Por que se entregava assim como desordeiro vulgar? Não seria vergonha atender a missionário como aquele, incapaz de qualquer reação? Entretanto, um dia, indignara-se no templo, perante os mercadores infiéis. Que razões o moviam a não recorrer à justiça do mundo? Contrariamente a toda expectativa, aceitar a prisão sem resistência. Deixou-se conduzir como criança pela pior companhia, submeteu-se aos açoites e bofetadas. Deixou-se vestir de uma túnica escandalosa. Ele que era simples e sóbrio por excelência, nem reclamou contra os espinhos com que lhe coroavam a fronte. Aceitou a cruz como se merecesse e, por fim, ó ridículo supremo, não se revoltou quando exibiram no madeiro seminu, sob apupos e gargalhadas. Jesus ouvia as opiniões que se entrechocavam, guardando o silêncio. Onde estaria o Evangelho se reagisse? Para onde enviaria os seguidores de sua palavra se abrisse no coração a sede da vingança? Que seria do reino de Deus se pretendesse um reino dominador na terra? Onde colocaria a justiça do Pai se também duelasse com a justiça dos homens? Onde situaria o auxílio divino de que era portador se não desculpasse a ignorância? Como demonstraria o amor de que se fizera pregoeiro, lançando chamas de cólera, exigindo reivindicações e castigando os escarnecedores já de si mesmo tão infelizes? Deveria acusar publicamente os organizadores do escândalo, dando-lhes pasto aos sentimentos perversos, ou deveria tratá-los com o silêncio, para que tivessem de enxergar a si próprios? O mestre espraiou o olhar pela multidão desvairada,
Lembrou-se dos amigos distantes e fixou os adversários presentes. Meditou nas profundas perturbações da hora em curso. Considerou as necessidades espirituais de cada homem. Compreendeu o imperativo da vontade de Deus e, já que era indispensável dizer alguma coisa, movendo os lábios na direção do futuro de sua doutrina, levantou os olhos da terra para os céus e murmurou compassivo: Perdoar-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Veja que passagem bela e que nos traz uma reflexão profunda, essas páginas escritas por Emmanuel. Então Cristo, ele a todo momento ali sendo crucificado, tinha consciência do que estava se passando, fazia a leitura mental das pessoas que estavam ali indagando, questionando toda aquela situação, ouvia as blasfêmias, os questionamentos, mas ele sabia de sua missão. Então, ele muito pacientemente guardou o silêncio e quando ele abre a boca para dizer alguma coisa, ele diz: Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Veja a importância aqui do perdão nas nossas vidas. Então Jesus, ele nos dá o maior exemplo do perdão, né, que poderíamos ter na vida terrena. Ele foi vítima de ofensas gravíssimas, mesmo trazendo a boa nova aos povos do mundo inteiro, mesmo ensinando para nós o caminho da verdade, o caminho que nós devemos seguir no plano, na nossa experiência espiritual, rumo à angelitude, rumo à comunhão com Deus. E o que ele recebeu em troca? Ele recebeu em troca xingamentos, bofetadas, açoites, flagelação, insultos infames. Enfim, ele foi crucificado e passou 6 horas de martírio até o seu desencarne. No primeiro trecho lido, Jesus nos ensina o poder do silêncio como um mecanismo de autoproteção, para que a gente não revide, né, as ofensas alheias, para não abrirmos espaço ao campo da maldade. Por isso silêncio, por isso autoproteção. Assim como também essa atitude dele também é um ato de caridade, uma vez que ele não dá vazão às perturbações das pessoas que tinham uma conduta de maldade diante dele. Então o perdão pede silêncio, pede o nosso silêncio em primeiro lugar. Já no segundo trecho lido, Cristo nos ensina a máxima das condutas, né, da qual ainda nós estamos muito distantes devido à nossa imperfeição. Então, no final, mencionemos novamente, Cristo diz: Perdoar-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Eu queria observar aqui com vocês que o Cristo falou assim: Perdoar-lhes, meu Pai, e não eu os perdoo, meu Pai. Isso porque Cristo é tão perfeito, é um espírito tão evoluído, que ele não se sentiu ofendido pelas atitudes insanas das pessoas pelas quais ele foi vítima. Então, percebamos que a angelitude de Cristo era tanta que ele nos mostrou com seu exemplo vivo que é um espírito de comunhão com Deus. Ele não se ofendeu com as maldades daqueles espíritos imperfeitos que o atacara, que o crucificara, que o maltratara. A gente deve tirar essa lição. Nós, por outro lado, que não temos ainda essa perfeição de Jesus, nós nos sentimos ofendidos quando as pessoas nos dizem algo ruim, quando as pessoas nos fazem algo mal. E por que que nós não conseguimos deixar de sentir essas ofensas? Por que que nós não conseguimos ainda não nos sentir ofendido, magoado com a ofensa alheia? Certamente é porque nós ainda estamos em processo de aperfeiçoamento moral e quando alguém nos ataca, nós nos identificamos com aquelas imperfeições. Por isso nós sentimos. Cristo, como um espírito altamente evoluído, puro, ele não acolhia as ofensas. Já nós, como ainda somos sensíveis, isso significa que nós temos dentro de nós o mesmo padrão evolutivo das pessoas que nos atacam, uma vez que nós nos ofendemos com o ataque delas. Nós espelhamos nos outros as nossas imperfeições.
Por isso que nós nos ofendemos ainda. Mas para nós que ainda estamos distantes de Cristo, é imperativo que perdoemos os nossos ofensores, pois assim tiraremos um peso de nós mesmos. E aí nós podemos caminhar mais leve e mais próximos de Deus. Enfim, sem um perdão não há como a gente viver num mundo melhor, num mundo regenerado, onde não haverá mais guerras e destruições. Nós ainda precisamos trabalhar para suplantar o nosso orgulho, as nossas vaidades e perdoar sempre quando nos depararmos com situações em que ainda nos sentirmos ofendidos. Bom, para terminar, vou ler um trecho do Livro dos Espíritos que se refere à questão da mudança das nossas condutas em meio ao contexto do perdão das nossas faltas. Então, na questão 661, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os espíritos amigos respondem: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que pede a Deus perdão de suas faltas só o obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Espero ter contribuído com este vídeo para a nossa reflexão sobre a importância do perdão em nossas vidas. Quem gostou, deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Peço a Jesus que nos inspire cada vez mais no caminho do bem e que possamos perdoar sempre nossos irmãos na estrada da vida. Assim seja, graças a Deus.